Pai do Senhor, vamos ler nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 20. Glórias a Deus. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pois que glória a ser pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém. Para nós é um pouco estranho sofrer fazendo o bem, né? A gente, quando sofre, logo vem na mente que a pessoa fez algo mal e que por isso está colhendo alguma coisa, né? A lei da semeadura. Mas a Bíblia aqui está dizendo que é grato a Deus quando nós, fazendo o bem, padecemos ou sofremos, né? Que graça tem sendo esbofeteado por ter feito mal, mas se sois afligidos por fazer o bem, isso é grato a Deus. Então Deus deixa, né, a pessoa sofrer fazendo o bem. E ele disse: e por isso mesmo foste chamados para sofrer fazendo o bem, porque Cristo nos deixou o exemplo para seguirdes os seus passos. Ele tomou as nossas chagas, as nossas iniquidades, e levou sobre o madeiro, né? Com ele nós morremos para também serdes vivificado em justiça. Então, meus queridos irmãos, ele que não cometeu nenhum pecado, ele que não fez nada de errado, por tudo foi tentado, ele pode dizer que ele é santo. Jamais ele poderia dizer que era santo se não foi tentado. Jamais ele poderia ser chamado de santo e ter o nome que está sobre todos os nomes se ele não tivesse sido tentado, sido afligido e vencido todas as afrontas. Mas ele, quando alguém lhe ultrajava, ele não revidava com ultraje. Quando alguém lhe perseguia, ele não perseguia. Quando alguém lhe injuriava, ele tampouco se injuriava. Ele antes se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, quantos mais maltratava, mais crente ele era. Quantos mais lhe injuriavam, mais ele se entregava. Quantos mais lhe perseguiam, mais pentecostal ele era. Mais ele se entregava a Deus. Mais ele amava a Deus. Aleluia. Quantos mais sofrimento, mais entrega. Ele não dizia: Deus vai tratar, Deus vai matar. E quando ele se entregou na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi o máximo
de um sofrimento que ele pôde sofrer, ou que o ser humano poderia sofrer, era morrer em uma cruz. E quando ele estava na cruz, que era um momento de murmurar, ele se entrega totalmente a Deus e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, está consumado, perdoa. Aleluia, e naquela hora não tinha ninguém para protestar, a natureza protestou contra o pecado, houve terremoto, as fendas, as pedras se fenderam, o véu do templo se rasgou, o sol não brilhou mais. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por dificuldades, sofrendo. Te alegra no sofrimento, porque não é só você. Deus, a Bíblia diz que isso é grato a Deus, o sofrimento. Quando você padece, fazendo bem, isso é grato a Deus. Pode não ter valor na terra, mas na eternidade isso terá valor. Ou não sabeis vós que irão julgar o mundo, julgar os anjos, isto na eternidade tem valor. Quando isso se traduz quando a mulher de Jó, ele diz para ela: tu fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus, porventura não receberia também o mal? Ou você recebeu o bem de Deus e agora não quer receber o mal? Esse mal que Jó diz é aquilo que para a vida eterna é o bem da vida eterna. É alguém que foi fiel, que padeceu fazendo o bem. Esse vai estar lá nos últimos dias, lá no juízo eterno, para julgar o mundo, dizendo: eu padeci fazendo bem, fui fiel até a morte. Deus abençoe. Te alegra em Deus, glorifica a Deus na luta, na prova. O crente padece fazendo bem. Crente fica doente, crente morre doente. Uns vão até 80, 90, 100, mas outros morre de um acidente, enfim, vai ter crente lá de todas as formas que passaram por lutas, por tempestade, por aflições, mas foram fiel. Aleluia, padeceram fazendo bem, mas se entregavam cada vez mais a Deus. Quanto mais sofria, mais orava, mais buscava, mais fazia para Deus, e foi para a vida eterna. E lá na vida eterna, isso terá um peso de glória. Isto vai fazer você receber a coroa da vida. Quantos querem receber a coroa da vida? Mas eu vou deixar vocês tristes. A Bíblia diz que os santos entregaram a sua coroa ao Cordeiro, aquele que depositava a sua coroa, dizendo: toda a honra e toda a glória pertence a ele, em devolver uma coroa. Aleluia, dando glórias ao aquele que nos salvou, que nos libertou, aleluia, do mundo, do pecado, aquele que nos fez forte, aquele que nos fez ressuscitar em Cristo com uma nova vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.